Então, olha só, trazer uma atualização aqui sobre o Nicolás de la Cruz. O jogador segue trabalhando normalmente no Flamengo. Fiz uma apuração aqui com relação à possível saída do jogador, se ele realmente estava rescindindo, se ele iria participar dos próximos jogos do Flamengo, preparar aí para o jogo contra o Vitória, se realmente já estava confirmado que ele sairia. A fonte ligada à diretoria do Flamengo me confirmou que, caso haja o desejo do Peñarol real em contratar o De La Cruz, o próprio jogador tem que aceitar rescindir o contrato. O Flamengo, infelizmente, perde muito com isso, perde muito dinheiro. O Flamengo já perdeu com o Cebolinha, que não quer renovar, foi uma contratação caríssima. O Flamengo vai perder também com essa do De La Cruz. E tem a situação ainda do Felipe Tereza, né? Teve o Richard Rios, que o Palmeiras lucrou em cima do Flamengo, né, que liberou o jogador, e o Felipe Tereza, que agora também a gente tem essa situação que o Palmeiras vai renovar com ele até 29 e 30, colocando a multa de 100 milhões de euros. Cara, jogador que foi destaque e artilheiro do Brasileiro Sub-20, o Flamengo tem que começar a prestar atenção nas coisas que faz, né? Eu sei que a contratação do De La Cruz e do Cebolinha não foi dessa gestão, mas algumas decisões erradas são dessa gestão. Então, você libera um jogador, será que liberar um jogador foi a melhor escolha? Olha o dinheiro que você vai gerar para o Palmeiras e o lucro desportivo também, porque o garoto é bom, né? E aí a situação do De La Cruz, que o Flamengo está prestes a rescindir, pelo menos são essas informações que chegam, se o jogador quiser rescindir, o Flamengo vai rescindir. E aí a informação que saiu é que o Peñarol fecha essa semana com o Nico De La Cruz. No Flamengo dizem que ele segue trabalhando normal, se recuperando e tudo mais, tem os seus problemas físicos, que o jogador vai rescindir com o Flamengo e assinar um contrato por 18 meses, segundo o Fabian Bertolini de lá. Outros veículos já estão postando, ele é periodista, tá? Então, essas são as informações que chegam do Uruguai, tá? Que o Nicolás de la Cruz deve rescindir essa semana com o Flamengo e assinar por 1 ano e meio com o Peñarol. O Flamengo vai assumir essa situação, esse prejuízo aí do De La Cruz, mas deixa de gastar aí com 2 anos e meio de contrato, salário alto, e a decisão do jogador vai pelo coração, que é o clube dele, pela também família, por estar mais perto de todos. A gente compreende, né? Só é complicado o Flamengo estar com tantos negócios aonde ele tem prejuízo, né? Eu já expliquei alguns aqui para vocês, e esse do De La Cruz é mais um que o Flamengo amarga um prejuízo se confirmar realmente a rescisão do jogador. De qualquer forma, o Flamengo gasta muito dinheiro. Gastou muito lá na contratação dele, mas hoje gasta muito dinheiro e não consegue utilizar muito o atleta. Olha, nós temos notícias boas com relação a reforços para o jogo contra o Vitória, jogadores que devem estar preparados para reforçar o time do Leonardo Jardim. Flamengo que hoje, né, Leonardo Jardim tem um time bem desfalcado, principalmente das suas principais peças, e com alguns jogadores fora de ritmo. Caso do Pedro, do Jorginho, né, jogadores que não entraram no ritmo depois ainda da Copa. E aí você tem somado a isso jogadores importantes como a maior contratação do Flamengo, que é o Lucas Paquetá, que precisa retornar e já está aí treinando e se preparando para voltar. Flamengo, além disso, está sem o Léo Pereira agora, o Léo Ortiz, que não conseguiu retornar ainda aquela situação toda que aconteceu de reclamação, que o Flamengo esperava que voltasse antes, não conseguiu. E aí você tem essa recuperação do Léo Ortiz, né, que ainda vai precisar pegar ritmo. Então, eu espero de verdade que o Flamengo recupere todos para os jogos contra o Cruzeiro, mas principalmente para se recuperar no Brasileirão, porque o tempo está passando. O Palmeiras hoje, o Flamengo ganhando os jogos dele, e o Palmeiras mantendo, são 5 pontos de diferença. O Flamengo precisa de um tropeço e do resultado de vitória no confronto direto. Então, o Flamengo precisa se recuperar, gente. Esse é o momento, esse é o ponto de corte que a gente fala, né? Tenha, então, notícias boas, tá? Ó, imagem aí do Gonzalo Plata, printada da Flamengo TV, olha aí. Gonzalo Plata treinando, tá? Ali, correndo em volta do campo. Na verdade, não é treinando com bola, mas já tá no campo, tá correndo. Ele tinha uma tendinite no joelho e está já se recuperando, isso é importante. E temos também imagem importante para trazer para vocês, olha, o Léo Pereira já treinando com bola, tá? Não aparece treinando junto do restante do grupo, mas já está no campo treinando com bola
e com chuteira no pé, tá? Ele já tá de chuteira, ó, pode ver as travas aqui, tá? Já tá de chuteira no pé. Você vai ver que essa é a imagem do Léo Pereira, tá? No treino de ontem, já treinando com bola, tá? E não tem muitas imagens, muitas opções aqui pra gente ver se ele tá integralmente com o grupo, mas já é importante, já é um passo importante. A gente vê o Gonzalo Plata correndo no campo e vê o Léo Pereira já com bola também no campo do Ninho do Urubu. Então são aí possibilidades de retorno importantes para o Flamengo. O Luiz Araújo também é um jogador que faz muita falta, principalmente os dois, né, de ponta, o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata. Tá? Então é muito importante que o Flamengo recupere todos esses jogadores para poder ter o elenco realmente todo à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vou falar mais uma vez sobre essa preocupação com jogadores do Flamengo saindo de graça, reforçando rivais. Dessa vez o Flamengo toma uma atitude que eu acho muito melhor do que simplesmente rescindir. O Flamengo parece que aprendeu, pelo menos eu espero, né? Aprendeu com a besteira M que fez. Né? O Flamengo acertou aí o empréstimo do Ryan Lucas ao Atlético e aposta no desenvolvimento da joia. A diretoria aprovou a proposta de empréstimo do Atlético e espera apenas a definição do jogador para concluir a negociação. O jogador tem 21 anos, é volante, o Ryan Lucas. Eu espero que o Flamengo não precise de volante e esteja liberando o jogador e daqui a pouco está desesperado aí com o Pires na mão, né? A negociação depende apenas da resposta, então, dos representantes do jogador. Notícia trazida pelo Vene Casagrande. Internamente, o Flamengo vê a operação com bons olhos, principalmente pela possibilidade do volante ganhar mais minutos e sequência em uma competição nacional, já que o Atlético disputa agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Está na 11ª colocação, com 28 pontos conquistados em 20 partidas. É uma oportunidade para o garoto ganhar rodagem e visibilidade na Série B do Brasileiro, tá? Teve passagem por Portugal, não teve grande sequência, tá? Teve no Sporting por empréstimo de Portugal. No entanto, o volante não conseguiu convencer a comissão técnica de Leonardo Jardim desde o retorno ao Brasil, e com isso o Flamengo, para também não liberar mais um de graça, e aí assinar com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Corinthians, porque o Flamengo está sendo rei disso aí, né? Para não fazer isso, o Flamengo pegou e colocou ele na Série B. Por que não fez isso com o Felipe Tereza? Tem que ficar pé da vida mesmo. Por que vocês não fizeram isso com o Felipe Tereza? Era tão simples colocar ele num time menor. Ah, mas tem que dar exemplo para os jogadores que estão no Flamengo. Dá exemplo de esperteza. Dá exemplo de que você é um clube sério. Que você faz negócio sem dar de mão beijada para os outros, pô. Que vergonha, cara. Você simplesmente soltar um jogador. Eu não consigo entender nem acreditar que você dá um jogador desse nível, né? É inacreditável, cara. Não entra na minha cabeça. Fizeram isso com o Richard Rios e foi a gestão passada, tá deixando claro, hein? Gestão passada, hein? Acho que era o Noval. Eu não quero cometer injustiça, mas era o Noval. Era alguém que estava lá. Na gestão do Rodolfo Landim, não foi? Com o Richard Rios. E depois agora, o Boto, não é ele o responsável, é o Alfredo Almeida, mas na gestão do BAP os caras fazem a mesma coisa. Parem com isso!